Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática e vamos utilizar o nosso livro didático. Vamos falar um pouquinho sobre os números em nossa vida. Então, essa é a capa do nosso livro. Sempre que formos trabalhar atividade de matemática, vamos utilizar ele, tá bom? Unidade 1. Os números em nossas vidas. Então, lá no comecinho do ano, nós começamos a nossa atividade de matemática recordando como os números se fazem presente no nosso dia a dia. Então, aqui no nosso livro didático, vamos recordar um pouquinho disso, tá bom? Lara e Nicolas são vizinhos e estudam juntos na escola Horizonte Mágico. No caminho de casa para a escola, eles observam as construções, as árvores, os carros, os ônibus, os semáforos, as ruas, as placas, tudo que aparece. Certo dia, perceberam que no trajeto havia muitos números mostrando situações diferentes. Então, como vocês podem notar aí na imagem, a gente consegue observar que tem os números que marcam o horário de atendimento do supermercado, o número do telefone da farmácia, tem números na casa, número do ônibus, na placa dos carros. Os números nós usamos para marcar as horas, né? A temperatura, tem placa com a velocidade que os carros precisam andar. Então, se a gente for notar, em quase tudo tem números, né? Então, agora é a sua vez. Nós vamos começar a nossa atividade. Então, na página 10, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. É a Lara e os números. Conheça uma parte do caminho que Lara e Nicolas fazem para ir à escola com a mãe de Lara. Então, observem, né? Tem o ônibus, tem casas, tem algumas placas. O que vocês estão vendo neles? Então, a atividade 1 é essa. Que números Lara e Nicolas estão vendo? Então, você não vai copiar o número que está aí na imagem. Você vai escrever o que é, né? Então, o número 134 marca o número da casa. O número 2147 marca o número da placa do ônibus. O número 20 marca a quilometragem. O número 30 é a temperatura. Então, é isso que vocês vão fazer, tá bom? Na página 11, para que servem os números? Lara percebeu que os números servem para muitas coisas e que os utilizamos quando, por exemplo, desejamos saber quantas pessoas estão em um lugar, precisamos indicar data de um aniversário, temos de anotar um número de telefone ou quando queremos enviar uma carta a alguém. Então, na atividade, está pedindo assim: pense bem e diga, em sua opinião, para que mais servem os números? Então, você vai conversar com o responsável que estiver fazendo a atividade junto com você. Em quais outros momentos nós utilizamos os números, né? Para que utilizamos os números? E vai escrever aí na atividade 1, tá bom? Então, na página 10, a atividade 2 e 3 não vamos fazer, só a número 1. E na página 11, apenas a atividade número 1. Já na página 12, antes de começarmos a nossa atividade, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o telefone e a calculadora. Observem que nos dois objetos nós utilizamos a sequência numérica do 0 ao 9. Mas a ordem em que eles estão nesse objeto, o local onde eles estão colocados, né, é diferente. Então, olhem aí no telefone. O número 0, tanto no telefone quanto na calculadora, vai ficar sempre embaixo. O que vai mudar são os numerais de 1 a 9. Então, no telefone, o número 1 começa lá em cima e você vai dar a sequência até o número 9. Já na calculadora, o número 1 começa embaixo e da mesma forma como o telefone, você vai dar a sequência dele até o número 9. Então, é exatamente isso que a nossa atividade pede. Então, número 1.
Reproduza aqui a posição dos algarismos do 0 ao 9 no teclado do telefone. Eu acabei de explicar. Se você tiver alguma dúvida, só voltar um pouquinho o vídeo. Atividade 2. Analise o teclado de uma calculadora simples e reproduza aqui a posição dos algarismos de 0 a 9. Atividade 3. Esses teclados são iguais ou diferentes? Então, conta aí para mim, ele é igual ou diferente? E explique o porquê, tá bom? Na página 13, nós vamos para a atividade que é sobre os números de telefone. Então, em sua cadernetinha, Lara anotou os números de telefone de seus amigos. Ela organizou os nomes por ordem alfabética. Então, lembram que o ano passado, lá no comecinho da nossa aula, na escola ainda, a gente estudou um pouquinho sobre a ordem alfabética. Então, como o próprio nome já diz, a gente segue a ordem do alfabeto. Então, aí os números que a Lara anotou, todos começam com a letra C. Então, é o Carlos, a Cecília, a Celina, o Celso, o César e a Cidinha. E na frente dos nomes tem o número do telefone. Então, vamos supor, eu tenho de amigo a Cecília, o Paulo e o Gustavo. Qual desses 3 nomes vem primeiro na minha lista, né? Qual eu vou colocar em ordem alfabética? Em primeiro vem a Cecília, porque a letrinha C vem antes da letrinha P de Paulo e vem antes da letrinha G de Gustavo. Então, eu anoto o nome da Cecília e o número do telefone dela. E depois, quem vem primeiro? P de Paulo ou G de Gustavo? Isso mesmo, acertou quem respondeu G de Gustavo. Então, depois do nome da Cecília, eu colocaria o nome do Gustavo. E por último, Paulo, né? Porque o P de Paulo vem depois da letrinha C e depois da letrinha G. Número 2. Que tal ter os números de telefone de alguns colegas de sua classe? Use o quadro abaixo para anotá-los. Aqui, nós não precisamos fazer dos coleguinhas da nossa sala, até porque seria muito difícil conseguir o telefone deles. Vocês podem fazer uma lista com o telefone da sua família. Então, coloca o nome da mamãe e o telefone na frente, o nome do papai e o telefone, o nome da vovó e o telefone, o nome de um priminho e o telefone na frente. Mas lembre-se, precisa estar organizado em ordem alfabética. Ainda na página 13, vocês têm aí 5 quadradinhos e eu vou ditar alguns números. Então, cada número que eu ditar é dentro de um quadradinho, combinado? Coloquem aí para mim, número 13. Como que eu faço o número 13? Coloca ele dentro do primeiro quadradinho. Depois vocês vão escrever o número 27. Coloquem para mim o número 27 aí no quadradinho. Agora eu preciso do número 46. Isso mesmo, 46. Agora eu quero o número 80. Como que eu faço o número 80, hein? Escrevam aí para mim. E no último quadradinho, eu quero o número 95. Como que eu faço o número 95? E a nossa última atividade é uma atividade super legal, porque nós vamos fazer uma ficha com os dados pessoais de vocês. Então, está escrito assim, ó. Com a ajuda de um adulto, complete a ficha com seus dados. Assim você perceberá como os números estão presentes em nossa identificação. Então, na primeira linha aí, você vai escrever o seu nome completo. Depois, você vai marcar o número que indica a sua idade e depois a data de nascimento, dia, mês e ano. Embaixo está pedindo o seu endereço, então você vai marcar o nome da sua rua e o número da sua casa. Você vai perguntar para a pessoa que estiver realizando a atividade com você qual é o CEP da sua rua. Tenho certeza que eles vão saber para te responder. Telefone para contato. Você pode marcar o telefone da mamãe, por exemplo. Qual o seu peso, a sua altura e o número do seu calçado?
Essa atividade é muito gostosa de fazer e eu estou ansiosa para receber a foto dela. Então, parabéns! Você finalizou a atividade de hoje. Agora você vai tirar foto das páginas com as tarefas realizadas e anexar lá na plataforma ou mandar para mim no WhatsApp, combinado? Então, um beijo bem grande, professora Thaís.